Conjunções. Conjunção é a palavra, termo invariável, que serve para ligar as orações ou termos de uma mesma função sintática. Exemplo: Branca de Neve comeu doces e maçã. Doce e maçã são objetos diretos do verbo comer. Enquanto é uma conjunção que liga os termos. Locução conjuntiva. O conjunto de duas ou mais palavras com o valor de uma conjunção recebe o nome de locução conjuntiva. Caiu, logo que se levantou. Logo que é uma locução conjuntiva. Toda locução conjuntiva termina por uma conjunção, que. Classificação das conjunções. As conjunções se classificam em dois grandes grupos, coordenativas e subordinativas. Coordenativas ligam orações independentes, ou seja, orações que não dependem uma da outra no papel sintático. Caiu e levantou-se. Caiu. Levantou-se. Caiu, mas não se levantou. Caiu. Não se levantou-se. Observe que tanto o verbo cair quanto levantar possuem sentido completo, podendo substituir a conjunção por pontos sem alteração de sentido. Subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra no plano sintático. Quero que você volte ao baile. Agora já não podemos, nesse caso, aplicar o recurso que é anterior sem ter o prejuízo na produção de sentidos. Vejamos. Quero. Você volte ao baile. A primeira oração depende da segunda para ficar completa. Querer. Quem quer, quer alguma coisa. A segunda oração também depende da primeira, pois é parte integrante dela. As conjunções subordinativas também podem aparecer no início do período. Se ela não chegar, vou à sua procura. Se igual conjunção subordinativa. Ainda nesse caso as orações continuam sendo ligadas pela conjunção ou locução conjuntiva, pois a ordem direta seria assim. Vou à sua procura se ela não chegar. Classificação das conjunções coordenativas. Aditivas, exprimem soma, adição de pensamentos. Adversativas, exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Alternativas, exprimem escalas de pensamento. Conclusivas, exprimem conclusão de pensamentos. Explicativas, exprimem razão, motivo. Coordenativas ligam orações independentes, ou seja, orações que não dependem uma da outra no papel sintático. Conjunções coordenativas aditivas ligam orações ou palavras, expressando ideia de acrescentamento ou adição. São elas, nem igual e não, não só mas também, como também, bem como, e, mas ainda, mas também, nem. Tomei café e saí. Não quero café, nem leite. Conjunções coordenativas adversativas ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou compensação. São elas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Por exemplo, ela trabalha muito, mas ganha pouco. Conjunções coordenativas alternativas ligam orações ou palavras, expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. São elas, ou, ora, já, quer, seja, talvez. Por exemplo, vai ficar sedentário ou virá com nós? Conjunções coordenativas conclusivas indicam relação de conclusão. São elas, pois, posposta ao verbo, logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, por isto, assim, etc. Choveu bastante, portanto a colheita está garantida. Você ajudou muito, terá, pois, nossa gratidão. Conjunções coordenativas explicativas ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida. São elas, que, porque, pois, antes do verbo, porquanto. Por exemplo, não choveu, porque a grama está seca. Conjunções subordinativas são aquelas que ligam uma oração principal com orações subordinadas a ela, ou seja que dela dependem sintaticamente, ou seja, uma, a subordinada, depende da outra, principal. Quero que você melhore logo. Classificação. As conjunções subordinativas classificam-se em dois grupos. 1.
Subordinativa substantiva. Integrante, que se introduzindo orações com a função de sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal e aposto. A conjunção integra as duas orações transpondo aquela introduz ao nível de equivalência de um substantivo. 2. Subordinativa adverbiais. Causais. Concessivas. Condicionais. Finais. Proporcionais. Temporais. Comparativas. Consecutivas. Expressam diferentes circunstâncias em relação à anterior. Conjunções subordinativas substantivas integrantes. São as conjunções utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto de outra oração. Exemplos: que se. Quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. A conjunção que se usa nas afirmações quando há certeza, já a conjunção se para incertezas. Conjunções subordinativas adverbiais casuais. Introduzem uma oração que é a causa, o motivo, a razão do pensamento anterior. São elas, porque, que, como igual porque é sempre anteposta à oração principal, visto que, visto como, já que, com o verbo no indicativo, porquanto, pois que, desde que, com o verbo no indicativo, porquanto, pois que, desde que, com o verbo no modo indicativo, por isso que. Vou ajudar porque sou seu solidário. Conjunções subordinativas adverbiais. Concessivas. Expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. As principais são elas: embora, bem que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, nem que, por menos que, etc. Por exemplo, embora fosse tarde, tentou alcançar o ônibus. Eu não desistirei desse plano mesmo que seja difícil. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Introduzem uma oração que em geral indica a hipótese ou a condição necessária para que realize ou deixe de realizar o que foi dito na oração principal. As principais usadas na argumentação são: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que igual se não, desde que e uma vez que, com verbo no subjuntivo. Terá chance de passar de ano, a não ser que não estude Ana. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com outro expresso na oração principal. São elas: conforme, como igual conforme, segundo, consoante, etc. Por exemplo, o trabalho ocorreu conforme havíamos planejado. Conjunções subordinativas adverbiais. Finais. Introduzem uma oração que exprime a intenção, o objetivo, a finalidade expressa na oração principal. São elas: para que, a fim de que, porque igual para que igual para que, etc. Por exemplo, aproxime-se mais a fim de que possa observar melhor. Conjunções subordinativas adverbiais. Proporcionais. Introduzem uma oração que expressa um fato que ocorre, aumenta ou diminui na mesma proporção daquilo que se declara na oração principal. Destacam-se entre elas, a medida que, a proporção que, ao passo que, enquanto e as combinações quanto mais, quanto menos, quanto menos, tanto mais, etc. Por exemplo, progredia à medida que fazia novas leituras. Quanto mais amava, mais atenção recebia. Atenção, são incorretas as locuções proporcionais à medida em que e na medida que. Conjunções subordinativas adverbiais temporais. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. As principais conjunções temporais são: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal igual assim que, etc. Por exemplo, a competição ficou animada assim que começaram a apresentar. Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas. Introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. São elas: de sorte que, de modo que, sem que igual que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada,
tanto, tamanho, etc. Por exemplo, ela gritou tanto, que ficou rouca. Antecedente na oração principal, tanto. Conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. São elas, como, assim como, tal como se, tão, como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que nem, que, combinado com menos ou mais, etc. Por exemplo, tal mãe, tal filha. Teste seu conhecimento. O ódio não só faz mal como destrói. O termo destacado é uma conjunção coordenativa adversativa, subordinativa consecutiva, coordenativa aditiva, subordinativa comparativa, subordinativa casual. Resposta correta. Letra C. O ódio não só faz mal como destrói. A segunda oração completa o pensamento da primeira, estabelecendo uma relação de acréscimo. Há uma adição de ideias e o conector é uma conjunção coordenativa aditiva. A reação do torcida foi grande que assustou o time adversário. O termo destacado é uma conjunção coordenativa adversativa, subordinativa adverbial consecutiva, coordenativa explicativa, subordinativa adverbial comparativa, subordinativa casual. Resposta correta. Letra B. A reação do torcida foi grande que assustou o time adversário. O transpositor que dá a segunda oração é função de adjunta adverbial com valor circunstancial de consequência da primeira oração. É uma conjunção subordinada adverbial consecutiva. O samba é um ritmo mais antigo que o sertanejo universitário. O termo destacado é uma conjunção integrante, pronome relativo, conjunção comparativa, conjunção concessiva, conjunção consecutiva. Resposta correta. Letra C. O samba é um ritmo mais antigo que o sertanejo universitário. A ideia da segunda oração é de comparação em referência à oração principal, o que faz do termo que uma conjunção subordinativa comparativa. Deixe um like, se inscreva e ative as notificações. Assim você contribui para uma melhor educação de forma gratuita. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!